O mundo conhece Dwight D. Eisenhower como o Comandante Supremo, o homem que orquestrou a maior invasão da história, o arquiteto do dia D. Ele é a imagem da unidade aliada. Mas e se eu dissesse que a vitória não foi construída apenas por heroísmo no campo de batalha, mas por uma série de demissões secretas e brutais? A história costuma pintar a coalizão aliada como um grupo de irmãos de armas marchando em perfeita harmonia. Mas sob essa fachada pública de sucesso coeso, escondia-se uma luta interna constante e brutal pela autoridade. A pressão sobre Eisenhower, vinda de Washington e Londres, era implacável. Exigiam resultados imediatos, e qualquer falha expunha a fragilidade de generais que, até então, se consideravam intocáveis. É inevitável mencionar o atrito bem conhecido com o Marechal Bernard Montgomery, um confronto de egos que, de fato, definiu a lenda de Ike como um mestre em gestão de personalidades difíceis. Mas o verdadeiro custo do comando de Eisenhower não está nas disputas famosas. O foco que a história ignorou está nos outros afastamentos. Os comandantes cujas quedas, longe dos holofotes e manchetes, tiveram um impacto mais direto e decisivo na trajetória da vitória. Eisenhower precisava ser implacável. Ele entendia que a fraqueza de um homem poderia custar a vida de milhares. Mas o que levou o líder supremo a sacrificar carreiras brilhantes e até mesmo amizades antigas, cultivadas desde a juventude, em nome da pura eficiência militar? O lado sombrio do comando aliado revela que a vitória exigiu mais do que balas e tanques. Exigiu sacrifícios humanos dentro das próprias fileiras. Estamos prestes a mergulhar nas decisões mais difíceis e desconhecidas de Eisenhower, aquelas que ele carregou no silêncio. Prepare-se para descobrir quem foram os generais esquecidos que foram varridos para debaixo do tapete da história e como o destino da Segunda Guerra Mundial dependeu da frieza de um único homem. O próximo passo é entender a filosofia de comando que permitiu a Eisenhower demitir seu melhor amigo. O peso da caneta. A filosofia fria de Ike. A primeira lição de comando de Dwight D. Eisenhower foi aprendida no calor da batalha e era brutal. Ele não podia se dar ao luxo da lealdade pessoal. Sua única lealdade, a única coisa que realmente importava, era à missão e aos milhares de homens sob seu comando. Em um teatro de guerra multinacional, onde egos e burocracias se chocavam diariamente, a ineficiência era uma sentença de morte. As primeiras limpezas no comando começaram de forma discreta, longe dos olhos da imprensa, durante as operações na África do Norte. Eram demissões disfarçadas, frequentemente classificadas como realocações ou problemas de saúde. Ninguém era demitido. Eles simplesmente desapareciam do campo de batalha. Eisenhower agia com a precisão de um cirurgião, cortando o que era doente para salvar o corpo inteiro. O caso mais emblemático nesse estágio inicial envolveu um comandante de corpo de exército americano. Este general, cujo nome ficou convenientemente fora dos registros públicos detalhados, não era um covarde. Ele tinha demonstrado bravura pessoal. Seu fracasso, contudo, foi em algo mais sutil, mas igualmente letal: administração e logística. Ele não conseguiu coordenar o número massivo de tropas e suprimentos necessários para manter a ofensiva. Sua incapacidade de pensar em termos de meses, limitando-se a pensar em dias, criava gargalos que ameaçavam toda a campanha. A remoção desse general não foi por falta de coragem, mas sim por uma falha sistêmica de liderança. Eisenhower precisava de generais que fossem gestores, não apenas guerreiros. O clima nos quartéis generais era de tensão absoluta. Todos sabiam que Ike estava observando, e a frieza calculista com que ele eliminava a ineficiência era aterrorizante para seus pares. Eisenhower exigia sangue novo e mentes afiadas. Ele precisava de líderes que pudessem lidar com a complexidade logística de mover centenas de milhares de homens e toneladas de equipamentos através de continentes. A pressão de Washington era tamanha que cada movimento de Eisenhower era analisado. Ele entendia que a complacência ou a amizade poderiam levar a um desastre. Mas o que aconteceria quando a eficiência militar exigisse que ele cortasse laços com alguém de seu círculo mais íntimo?
Como um homem que prezava a camaradagem lidaria com o sacrifício de seu próprio passado. Um memorando interno, mantido em segredo por décadas, revela a verdadeira luta emocional de Eisenhower. Ele descreve aquela primeira demissão como a coisa mais dura que já fiz, um peso que sentiu profundamente. No entanto, a linha seguinte daquele mesmo documento não continha remorso, mas sim uma ordem fria e objetiva. Detalhava o próximo alvo, um general que era seu amigo pessoal e confidente desde os tempos de West Point. Eles haviam compartilhado anos de serviço, sonhos de carreira e os rigores da vida militar. A lealdade estava prestes a ser testada de forma devastadora. Eisenhower estava prestes a sacrificar um amigo de décadas para garantir a vitória. A história do amigo que Ike sacrificou para vencer a guerra é um conto de traição necessária. A demissão desse general de West Point não seria discreta. Ela envolveria um confronto direto sobre a estratégia no campo de batalha e as consequências seriam sentidas em toda a linha de frente europeia. O que este amigo fez para merecer a ira de Eisenhower e como sua queda pavimentou o caminho para o sucesso da invasão. Prepare-se para conhecer o preço da inércia. O preço da inércia, a traição estratégica. O primeiro grande afastamento no teatro europeu não foi apenas uma questão de estratégia. Foi um evento que desafiou a própria coesão da máquina de guerra americana. Focamos agora no general que era amigo íntimo de Eisenhower desde os cadetes de West Point. Ele era um homem de inteligência notável, um excelente estrategista no papel. No entanto, após o sucesso inicial do dia D, ele demonstrou uma falha gritante em executar a agressividade necessária. O conflito estratégico central era claro. Eisenhower exigia velocidade. Ele sabia que a única maneira de esmagar o exército alemão era quebrar suas linhas antes que pudessem se reorganizar e cavar trincheiras. Mas este comandante insistia na cautela excessiva, citando a necessidade de consolidar cada ganho. O resultado dessa inércia foi estagnação e, ironicamente, um aumento desnecessário no número de baixas. As tropas americanas paradas tornaram-se alvos fáceis para a artilharia alemã. Para Eisenhower, essa lentidão não era apenas um erro tático, era uma traição à missão. Usamos documentos da época para contrastar a visão otimista e teórica deste general sobre seu avanço lento com a realidade sombria e sangrenta do campo de batalha, onde a cada dia de atraso custava centenas de vidas. A decepção era a emoção dominante nos quartéis generais. Ike sentiu-se pessoalmente traído. A remoção foi imediata e humilhante. O general que havia servido com Eisenhower por mais de 20 anos foi dispensado com uma frieza de aço. O registro do pensamento final do general demitido, simulando uma entrada de diário, ecoa sua amargura profunda. Eu pensei que Eike me entendia. Eu estava errado. Meu erro não foi tático, mas político. Ele me trocou por um homem que faria o trabalho sujo. Eu nunca o perdoarei por isso. Mas o custo dessa demissão foi muito além do profissional. A rivalidade e o rancor gerados por essa queda desencadearam uma série de atritos logísticos. O general demitido tinha influência em círculos de suprimentos. Sua remoção não só o feriu, mas também afetou sutilmente o fluxo de recursos para a ala do exército que o substituiu, criando uma guerra silenciosa de burocracia. Qual foi, de fato, o verdadeiro preço desse rancor? Aqui reside o paradoxo da liderança. A necessidade de ser impessoal para salvar milhares, mesmo que isso custe a amizade. Pensando nisso, qual você acha que é o traço mais importante em um comandante de guerra? A genialidade tática ou a frieza administrativa? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você está aqui absorvendo esses detalhes cruciais e menos conhecidos da história, você é um dos escolhidos. Apenas os escolhidos clicam no botão vermelho. Inscreva-se para garantir que você não perca a próxima revelação. A decisão de Eisenhower de demitir seu amigo, embora dolorosa, foi um sinal claro para todos. A aliança americana estava sob o comando dele. Mas logo ele teria que enfrentar um desafio ainda maior: demitir um comandante britânico, arriscando um colapso total da aliança. O que Churchill diria sobre isso? Essa história de intriga diplomática é o que você verá a seguir.
A corda bamba aliada. O risco diplomático. Demitir um oficial americano, como vimos, já era um ato de coragem brutal. Mas demitir um comandante britânico? Isso era um salto no abismo. Um risco diplomático que, de fato, poderia ter quebrado a aliança crucial entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Eisenhower estava pisando em ovos, e a missão era muito mais delicada do que qualquer batalha tática. Esta parte se aprofunda em um afastamento de alto nível que abalou as estruturas de comando em Londres. O alvo era um oficial britânico experiente que, por lealdade a ordens secretas vindas de Downing Street, estava sutilmente sabotando a estratégia americana, atrasando movimentos cruciais e desviando recursos para prioridades estritamente britânicas. Isso não era incompetência, era sabotagem política disfarçada de burocracia. Eisenhower sabia que um confronto direto seria catastrófico. Ele não podia simplesmente ordenar a demissão de um general britânico. Para garantir que a aliança sobrevivesse, ele precisou usar uma manobra política delicada e astuta. Sua jogada foi usar o Comitê de Chefes de Estado-Maior Combinados, o órgão máximo de coordenação aliada. Ele apresentou evidências irrefutáveis de que a conduta do general estava colocando em risco não apenas as tropas americanas, mas também as britânicas, forçando Londres a tomar uma atitude. A intriga política e o estresse diplomático eram palpáveis. Eisenhower precisava de autoridade absoluta, mas estava lidando com nações soberanas, cada uma defendendo seus próprios interesses. O resultado foi o que se esperava. O general britânico foi forçado a se aposentar imediatamente por motivos de saúde. Era um eufemismo transparente e todos nos círculos militares sabiam a verdade. A ação de Eisenhower foi um choque para Downing Street, que perdeu um peão estratégico. Mas a reação do primeiro-ministro Winston Churchill foi o que realmente surpreendeu. Qual seria a reação de um líder nacional ao ver seu general preferido ser dispensado por um americano? Raiva? Retaliação? Descobrimos o conteúdo de uma carta enviada por Churchill a Eisenhower logo após o ocorrimento. A carta, em vez de expressar fúria, continha uma mistura de resignação e admiração relutante. Você tem mais coragem para cortar laços do que eu. Por favor, não use essa arma novamente, a menos que seja absolutamente necessário. O custo político é insuportável. Churchill, um mestre da política, reconheceu que Eisenhower havia feito o movimento certo para a guerra como um todo, mesmo que fosse doloroso para o Reino Unido. Mas a frase de Churchill, "o custo político é insuportável", sugere que havia mais em jogo do que apenas a perda de um general. O que Churchill estava realmente escondendo, o que ele sabia sobre as consequências que iam além da simples demissão, este afastamento estabeleceu um precedente crucial. A partir daquele momento, todos os comandos aliados sabiam que Eisenhower era o chefe incontestável e que sua lealdade era a vitória, não a bandeira. No entanto, nem todos os outros afastamentos foram por falha tática ou intriga política. Alguns foram por falhas morais que desafiaram a própria decência. A próxima queda envolveria um general removido não por perder uma batalha, mas por sua tirania e arrogância. A queda por arrogância, o elemento humano. Na guerra, a incompetência tática é um pecado capital, mas nem todos os afastamentos orquestrados por Eisenhower foram por falhas no planejamento. Alguns foram por algo muito mais fundamental e insidioso. Falhas de caráter que minaram a moral das tropas de dentro para fora. Analisaremos agora o caso de um general que foi removido não por perder uma batalha importante, mas por sua tirania, sua crueldade e, crucialmente, sua arrogância para com seus subordinados e os civis europeus nas zonas liberadas. Este general, que havia conquistado a reputação de herói de guerra com vitórias relâmpago, começou a tratar seus próprios homens e os civis como meros obstáculos. Ele exigia o impossível, punia severamente por erros insignificantes e permitia que sua unidade se comportasse com desrespeito absoluto. Eisenhower entendia o papel vital da gestão de homens. Ele sabia que a moral da tropa era tão importante quanto ter 10.000 projéteis de artilharia. Se as tropas perdessem a fé em seus líderes, o exército aliado desmoronaria, independentemente da superioridade material.
A repulsa moral era a emoção dominante nos quartéis generais quando os relatórios sobre o comportamento deste general chegavam à mesa de Ike. A situação era delicada. O general era popular entre a imprensa e tinha conexões poderosas em Washington. Sua remoção-se pública causaria um escândalo midiático. Eisenhower agiu para proteger a reputação do exército aliado, mostrando que a ética de comando era inegociável. A remoção foi feita sob o pretexto oficial de uma transferência de posto para evitar qualquer notícia que pudesse ser explorada pela propaganda nazista. O general, contudo, não aceitou o exílio silencioso. Nos bastidores, ele tentou desesperadamente reverter a decisão, ligando para seus contatos e atacando a liderança de Eisenhower. E aqui reside o fato inesperado. Durante um desses telefonemas furiosos, que estava sendo monitorado pela inteligência militar por rotina, o general demitido, tentando se defender e criticar a estratégia do comandante supremo, inadvertidamente revelou um segredo militar de código de alta prioridade. Era uma informação sensível sobre o planejamento futuro de uma grande ofensiva, um detalhe que, se tornado público na época, teria comprometido gravemente a segurança pessoal do próprio Eisenhower e de seus planos futuros. A demissão, inicialmente motivada por questões morais, tornou-se uma questão de segurança nacional. O general não apenas perdeu seu posto, mas quase comprometeu a vida do comandante supremo por sua arrogância. Qual era a extensão desse segredo de código e quem mais na cadeia de comando ouviu a gravação daquele telefonema? E mais importante, como Eisenhower usou esse conhecimento para garantir que o general nunca mais pudesse falar publicamente? Essa informação sigilosa se tornaria uma arma de coerção. A próxima crise, no entanto, não daria tempo para a diplomacia. Seria uma troca de comandos no calor do inferno. Reorganização na crise, a troca de cavalos no meio do rio. Se as demissões anteriores foram atos calculados de política e moral, o próximo afastamento foi um reflexo puro e visceral da necessidade de sobrevivência. Focaremos em uma demissão que ocorreu no auge de uma grande crise militar, um momento em que a linha de frente estava em colapso e a vitória parecia escorrer entre os dedos. A Batalha do Bolsão, por exemplo, expôs as rachaduras no comando aliado sob pressão extrema. Abordaremos o general que foi substituído abruptamente após a falha catastrófica de sua linha de defesa sob a intensa pressão alemã. Este colapso revelou falhas de comando que a calmaria da guerra posicional havia escondido. O general estava paralisado pelo medo da derrota, incapaz de tomar decisões rápidas, transformando o caos em pânico generalizado. O ritmo aqui era rápido e urgente, refletindo o desespero da crise. A urgência e a ação decisiva de Eisenhower foram a única coisa que impediram o desastre total, que poderia ter revertido meses de ganhos. A máxima de Eisenhower era clara: se você não consegue lidar com o calor, saia da cozinha imediatamente. Em menos de 24 horas, o general falho foi removido e um novo comandante foi nomeado, já em trânsito para o campo, assumindo o controle de uma situação desesperadora. A demissão foi um choque para o mundo militar, mas sua necessidade era inquestionável. Mas o mais intrigante não é quem saiu, mas quem entrou. O general que assumiu o comando no meio do inferno e salvou a divisão, cuja ascensão foi meteórica e cujo sucesso foi decisivo para estabilizar a frente, era um oficial relativamente desconhecido. Ele não era parte do círculo íntimo de Eisenhower, nem um general de alta patente com um currículo imaculado. O contraste emocional é gritante. Enquanto o general demitido era cauteloso e respeitável, o substituto era um oficial impetuoso e arriscado. Os arquivos confidenciais revelam que este novo herói carregava consigo um histórico de problemas disciplinares sérios, um passado de insubordinação e risco que, em tempos normais, o teriam impedido de chegar a tal posto. O que fez Eisenhower, o mestre da prudência e da administração, apostar a vitória em um homem com um histórico tão questionável, um verdadeiro cavalo selvagem na hierarquia militar? A resposta é simples. A guerra em crise exigia um risco calculado, exigia alguém disposto a ignorar as regras e fazer o impossível. A aposta de Eisenhower valeu a pena taticamente, mas trouxe consigo uma nova série de problemas.
O sucesso deste general indisciplinado criaria um precedente perigoso. Como Eisenhower lidaria com a gestão de um herói que não respeitava a autoridade? A próxima parte revelará como essas demissões moldaram o legado final do comandante supremo. O legado da habilidade de corte, a lição final. Chegamos ao ponto crucial onde analisamos o impacto final desses outros afastamentos. A limpeza de Eisenhower não foi um ato isolado de crueldade. Foi uma estratégia fria que moldou a estrutura final do comando aliado. Ele garantiu que apenas os mais aptos, os mais implacáveis e aqueles perfeitamente alinhados com sua visão estratégica chegariam ao fim da guerra. O exército aliado, no final, era uma máquina militar coesa, livre dos atritos de egos e incompetências que ele havia cortado. O efeito psicológico dessas demissões nos generais remanescentes foi profundo e imediato. A lição era clara e ecoava por todos os quartéis generais. A lealdade seria recompensada, mas a incompetência, a arrogância ou mesmo a lentidão seriam punidas sem piedade, independentemente da patente, da fama ou da amizade. Eisenhower era o único comandante supremo, acima de todas as facções nacionais ou pessoais. Esses atos de limpeza garantiram a vitória, mas a reflexão final deve ser sobre o custo pessoal. Ser um líder que demite seus amigos, que sacrifica carreiras e que carrega o peso da disciplina militar, deixa marcas indeléveis. Para onde foi toda essa pressão acumulada? A resposta estava guardada em segredo, longe dos registros oficiais. Descobrimos a existência de um item mantido no arquivo pessoal de Eisenhower, um pequeno diário, lacrado, mantido longe dos olhos do público até muito tempo depois. Nele, ele não registrou táticas ou movimentos de tropas, mas sim o custo emocional de cada demissão. Era um registro de sua solidão no comando. O peso de ser o executor da disciplina militar era para Eisenhower uma ferida aberta. A última entrada registrada, escrita em uma caligrafia trêmula, não era o nome de um subordinado. Era um questionamento sombrio sobre sua própria capacidade de continuar a liderar após a guerra. Ele se perguntava se a frieza necessária para vencer havia destruído a sua própria humanidade. Afinal, a guerra estava quase ganha, mas o trauma duradouro de ter sido o homem da caneta era palpável. O que exatamente Eisenhower temia sobre seu próprio futuro e o que mais aquele diário revelava sobre a verdadeira solidão do poder? O diário guardava a verdade sobre o homem que a história transformou em mito. O conteúdo completo daquele diário, jamais publicado, sugere que um de seus afastamentos não foi por incompetência, mas sim para proteger o general demitido de um escândalo político maior que envolveria o próprio general George Patton. O paradoxo de Dwight D. Eisenhower é a lição final de sua liderança. Ele se tornou o arquiteto da vitória, o símbolo da unidade aliada, mas a um custo que poucos generais estariam dispostos a pagar. Ele precisou destruir carreiras e amizades para salvar a guerra. Recapitulamos os outros afastamentos, os generais que se tornaram baixas invisíveis. Vimos o amigo de West Point, sacrificado por inércia tática, o general britânico removido para evitar uma fratura diplomática e o herói arrogante, cuja queda foi mascarada para proteger a reputação do exército. Cada demissão não foi um acidente, mas um ato cirúrgico de comando, garantindo que o motor de guerra funcionasse com eficiência máxima. Eisenhower enfrentou o dilema fundamental da guerra. A liderança exige frieza absoluta, mas a frieza ameaça a alma do líder. O peso da caneta, a autoridade para encerrar a carreira de um homem com uma assinatura, é o fardo mais pesado de todos. Seu legado não é apenas sobre o dia D, mas sobre a coragem de ser implacável quando a vida de milhares de homens dependia disso. Ele compreendeu que a maior fraqueza de uma aliança não estava no inimigo, mas nas falhas internas de caráter e competência. O pequeno diário, o segredo íntimo de Eisenhower, revela o custo humano dessa liderança implacável. Aquele questionamento sobre sua própria capacidade de liderar após a guerra é a prova de que ele pagou um preço psicológico profundo. Ele era o comandante supremo, mas também um homem que se sentia isolado pelo poder que exercia.
Se você absorveu a complexidade e o drama por trás dessas decisões ocultas, eu sei que você valoriza a profundidade da história. Qual desses afastamentos você considera o mais difícil ou crucial para a vitória aliada? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua visão sobre o custo da liderança importa. Se você se sentiu compelido por esta história e deseja continuar desvendando os segredos não contados da história militar, clique no botão de curtir. E para garantir que você esteja sempre na vanguarda do conhecimento, inscreva-se no canal. A vitória na Segunda Guerra Mundial foi forjada não apenas no fogo do combate, mas no silêncio dos gabinetes, onde a caneta de um homem selou o destino de outros. Eisenhower venceu, mas o preço daquele triunfo foi a solidão do homem que teve a coragem de ser o executor.